Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje dia 26 de maio e olha quem eu trouxe aqui, Tony Tornado. E sabe por que eu escolhi Tony Tornado? Há 5 anos eu tinha um blog, Esquina da Música, e eu me lembro que era aniversário dele. Tony Tornado fazia 80 anos, eu publiquei isso, postei no Twitter. E, assim, é até difícil de imaginar, é um blog sobre rock, mas foi uma das maiores audiências que eu tive, porque ficava todo mundo impressionado. Porra, Tony Tornado, 80 anos, como é que é possível? Mas é verdade, não só 80, porque hoje ele faz 85 anos, Tony Tornado. Eu tenho uma história curiosa com ele. Uma vez eu estava lá no Projac, eu ia fazer uma entrevista com a Fátima Bernardes, na época que eu era chique, né? E eu peguei aqueles carrinhos de golfe legais, assim, do Projac, peguei para me levar pro estúdio, aí apareceu um cara no meio da rua, me dá uma carona, me dá uma carona. Era o Tony Tornado, ele subiu no carrinho, a gente ficou conversando, aí teve uma hora muito engraçada que ele virou para mim e falou: você reparou que hoje o Projac tá cheio de mulher bonita? Eu falei: já reparei. Sabe por quê? É que hoje é a gravação do Zorra Total, é o melhor dia do Projac. Aí nós rimos, conversamos, falei que era uma honra, assim, dar a carona, entre aspas, que ele pediu. Então, Tony Tornado é o tema de hoje. Falar um pouco sobre a carreira dele, né? Porque o Tony Tornado ele é mais conhecido como ator. A carreira dele de cantor foi curta. Como ator ele fez papéis muito legais, como o Capataz Rodésio da Viúva Porcina no Rock Santeiro, o Gregório Fortunato naquela minissérie Agosto, que fala sobre o assassinato de Getúlio Vargas. Mas a carreira dele como cantor acabou ficando um pouco para trás. E a vida dele é muito louca, assim, porque ele morava no interior de São Paulo, com os pais, saiu de lá, veio para o Rio, veio engraxar sapato, vender amendoim, foi para o exército. Aí no exército ele ficou amigo de um cara que começou a ganhar muito dinheiro vendendo, acho que era carnaúba, para engraxar os coturnos dos soldados. E o nome desse cara era o Cabo Abravanel. O Cabo Abravanel que depois acabou se transformando em Silvio Santos, né? Ele foi colega do Tony Tornado no Exército. Aí depois ele saiu do Exército, ele é paraquedista, ele saiu do Exército, foi para Nova York morar no Harlem. No Harlem ele era lavador de carros, mas apenas no papel lavador de carros, porque na verdade ele era cafetão e traficante de drogas. E ele acabou ganhando dinheiro lá, já andava de Cadillac, ficou amigo do Tim Maia, que morava lá na mesma época. E ele só que ele acabou sendo deportado, né? Um dia a polícia bateu lá e falou: pô, você não pode ficar aqui, eu não tinha visto. Aí ele foi deportado. Aí ele voltou para o Brasil e aí meio que começa a carreira musical dele. Ele estava dando shows no Inferninho, no Rio de Janeiro, e as pessoas falavam que ele era meio que o James Brown, ele misturava James Brown com Little Richard, Chubby Check, ele fazia daquele Inferninho a sala de estar da casa dele. E o Antônio Adolfo e o Tibério Gaspar, dois compositores, eles tinham uma música chamada BR3, que eles queriam inscrever para um Festival Internacional da Canção, o 5º Festival Internacional da Canção da Rede Globo. E era uma letra forte que combinava assim com uma voz negra, e eles queriam Tim Maia ou Wilson Simonal. Nenhum dos dois assim estava disponível para defender essa canção. Então eles acabaram chegando ao Tony Tornado, convidaram o Tony Tornado, ele cantou a música no festival e arrebentou. Depois do sucesso desse festival, ele foi convidado para gravar o primeiro disco dele, que é esse aqui, Tony Tornado, mas que também é mais conhecido como BR3. E esse disco é maravilhoso, assim, porque é o melhor do soul e do funk brasileiro, assim, tudo misturado, uma pegada muito legal. Por exemplo, além do BR3, né, tem músicas que eu gosto muito, como Juízo Final, Não Lhe Quero Mais. E é lógico, como muita gente na época, o Tony Tornado ele sofreu muito com a censura. BR3, os censores falavam que era uma alusão às drogas, ou então ao movimento dos Panteras Negras. Ou seja, o Tony Tornado foi um cara que sofreu muito com a censura, né? Depois desse disco, ele foi convidado para dar um show no Festival de Verão de Guarapari. E nesse festival aconteceu algo assim meio que, digamos, encerrou a carreira dele de músico, né, de certa forma. Ele estava dançando no palco, cantando, e ele deu um moche, né? Ele deu aquele mergulho em cima da plateia. E ele caiu em cima de uma espectadora que fraturou a espinha. E na época isso daí foi uma
comoção, tava todo mundo falando, pô, esse Tony Tornado é um louco, como é que ele faz isso? Ele tentou se defender dizendo, pô, é apenas a minha dança, mas acontece que isso criou uma celeuma imensa, os jornais pegaram no pé dele, e assim, depois desse episódio, depois do BR3, ele chegou a gravar mais um disco, mas assim, não aconteceu, o Tony Tornado assim, acabou meio que, digamos, jubilado assim, desse meio musical, aí ele passou a investir mais na carreira de ator, fez papéis importantes, como eu falei, mas assim, eu fico imaginando se Tony Tornado tivesse seguido a carreira, se isso não tivesse acontecido, o que ele seria hoje? Você vê um Tim Maia que ficou tanto tempo, será que Tony Tornado seria esse estilo Tim Maia, né? Eles são até parecidos fisicamente, simpáticos. Aí eu tenho muita curiosidade para saber isso. Pessoal, esse foi o disco do dia de hoje, Tony Tornado, BR3, 85 anos de Tony Tornado, parabéns para ele. E eu queria saber de você, se você conhece essa fase cantor Tony Tornado ou a fase ator, o que você acha dele, o que você acha que ele seria hoje se fosse cantor ainda atuante, né, lançando discos. E amanhã a gente está de volta com mais um novo vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau!